Hello, titia chegou! Gente, eu vou ler aqui um texto do Hugo Lapa. É um texto bem conhecido de muitos de vocês, né? Já o tenham lido um dia. O dia em que um preto velho foi expulso de um centro espírita. Essa é uma história verdadeira. Ela de fato aconteceu em um centro espírita de uma pequena cidade do estado de Minas Gerais há algum tempo atrás. Conta-se que os médiuns estavam realizando seus trabalhos de esclarecimento e doutrinação num centro espírita no estado de Minas Gerais. Subitamente, um preto velho incorporou numa médium e começou a falar. No momento em que os trabalhadores perceberam que o espírito incorporado era um preto velho, mandaram suspender a incorporação. Nesse centro não eram aceitos pretos velhos, pois os dirigentes consideravam que os pretos velhos são espíritos não muito evoluídos. Por isso, ele não poderia ser admitido a orientar uma atividade de doutrinação. O espírito foi então convidado a se retirar do centro. O preto velho fez o que eles pediram e foi embora. Logo depois, a médium incorporou um espírito de um filósofo, um doutor de nome difícil, provavelmente europeu, que foi muito bem recebido por todos os presentes. O filósofo deu instruções aos membros do centro, fez os trabalhos de doutrinação e todos ficaram felizes e maravilhados com a intervenção desse espírito que consideraram um espírito muito elevado. Os dirigentes, então, resolveram que já era hora de encerrar os trabalhos. No entanto, a médium novamente começou a incorporar um espírito. Todos olharam com interesse aquela manifestação mediúnica espontânea. Um dos trabalhadores disse que as atividades do dia já estavam terminando e perguntou quem estava ali. O espírito respondeu que era de novo o preto velho. O dirigente fez cara de tédio e perguntou o que ele ainda queria ali nos trabalhos do centro. O preto velho então disse: Zifio, se isso você me permitir, só queria que vocês soubessem que o doutor que apareceu agora aqui há pouquinho era esse preto velho aqui, que agora proseia com vós vocês. Todos ficaram espantados com a revelação. O preto velho, então, começou a não mais falar como um preto velho e disse: É engraçado isso, meus irmãos, pois quando eu apareci como um preto velho, fui praticamente expulso dos trabalhos de vocês. Mas depois, quando eu apareci no formato de um doutor, um filósofo europeu prestigiado, que tem conhecimento acadêmico com toda a pompa e com um ar de autoridade, todos me trataram muito bem, ouviram meus conselhos e ficaram felizes e maravilhados com a aparição. Para que isso, meus filhos? Devo alertá-los para esse comportamento de vocês. Prestem muita atenção nisso, meus irmãos. No plano espiritual, assim como em toda a realidade universal, não existem aparências. As aparências existem apenas aqui na Terra. Deus, em sua infinita sabedoria, oculta aos vossos olhos as verdades do Espírito, camufladas pelas aparências do mundo, para que vocês aprendam a vê-las com os olhos do coração, com a visão da alma e possam enxergar a verdade como ela é. No plano espiritual, meus irmãos, não existem doutores, não existem classes sociais, não existem nacionalidades, não existem religiões, raças, não existem essas divisões humanas que vocês criaram em toda parte para poderem se sentir melhores uns que os outros. No plano espiritual, o que vale é o que você é lá no fundo e não o que você tem. Não, meus irmãos, todas essas divisões são ilusórias. No plano espiritual, o que vale é o amor, a verdade, a paz, a harmonia interior. No plano espiritual, ninguém é julgado por ser rico ou pobre, branco ou negro, doutor ou uma pessoa simples. Lembre-se do que disse o Nazareno sobre isso, meus irmãos. O mestre disse, abre aspas, Deus revela ao simples de coração aquilo que esconde dos doutos, fecha aspas. Quando cada um de vocês chegar ao plano espiritual, meus filhos, os anjos de Deus não vão perguntar quantos títulos de doutor vocês conquistaram, quantos bens vocês acumularam,
quanto sucesso vocês fizeram, quantos altos cargos vocês subiram na empresa ou quanto de boa forma vocês projetaram. Não, meus queridos filhos. Os anjos vão perguntar quanta luz você espalhou pela terra, quanto você tocou o coração dos outros com justiça e benevolência, e o quanto sua obra foi pautada no amor e na paz, ou se na sua passagem na terra foi apenas o capricho do ego, voltado apenas para seu mundinho egoísta e para os prazeres da matéria. Vamos tomar cuidado, meus queridos filhos, com o veneno da hipocrisia e do preconceito. Não permitam que as aparências do mundo roubem a sua essência. O importante, meus filhos, é o que cada um traz em sua alma, em seu espírito. O que importa de verdade é ser simples e verdadeiro, ser honesto e ter caráter, ser caridoso e ter o amor de Deus no coração. Não se deixem levar pelas aparências. Todas elas estão erradas e vemos isso muito claramente quando chegamos ao plano espiritual. Lá, meus filhos, não existem discriminações. Todos trabalham por Deus e Deus é a essência regente de tudo. É isso que vocês devem buscar a partir de agora, meus queridos filhos. O preto velho despediu-se de todos e então deixou a sala de atendimento do centro espírita. Os trabalhadores ficaram envergonhados com seu próprio comportamento, mas adquiriram uma pérola de sabedoria que nunca mais, em toda a sua vida, seria esquecida. Texto de Hugo Lapa. Bom, esse texto, ele dá margem a todo tipo de reflexão. Literalmente falando do texto como esse preconceito, né, com relação a entidades, vamos dizer, como pretos velhos, caboclos. Na casa espírita que eu trabalhei, essas entidades eram bem recebidas. Nas mesas de desobsessão, quando eles vinham... Aliás, nas mesas de desobsessão não, nós tínhamos um trabalho lá que era um trabalho diferenciado, num determinado dia da semana, onde seres se manifestavam, não necessariamente seres que precisavam de ajuda. Então vinham, né, pretos velhos, caboclos. Inclusive nós chegamos a conversar com seres, né, de outros planetas e eram todos muito bem recebidos. São raras as casas espíritas cujo o dirigente e os trabalhadores têm esse bom senso. Veja, o preconceito, né, é real e ele não é apenas no plano físico, né? Isso também acontece no plano espiritual, embora, como ele bem disse, você não vale pelo que você tem, se você é branco, é preto, azul, amarelo, é doutor, não é nada disso. O fato é que esse preto velho se apresentou e foi rechaçado. E quando ele volta a se manifestar na figura, né, de um homem culto, ele é super bem recebido. E depois ele volta para dar uma liçãozinha de moral na maior categoria. Porque eles são assim. Quem já teve o privilégio de participar de giras com pretos velhos, ou mesmo, né, de ver a manifestação de um preto velho, sabe do que eu estou falando. Sabe do amor que essas entidades têm pela humanidade, pelo trabalho abnegado que eles realizam, como todos os outros. Mas eu sempre falei isso para vocês, o quanto eu realmente tenho um amor, um carinho, uma gratidão pelos pretos velhos. São muitas as lições no sentido de quanto a gente precisa aprender a não julgar pela aparência ou pela forma de falar. Eu já li histórias de arrepiar envolvendo pretos velhos, histórias de cura. Veja os livros do Robson Pinheiro, sempre traz a figura, se eu não me engano, é Pai João Cobu, se eu não me engane, eu peço até desculpa se eu errei, que é um preto velho, né, que acompanha o espírito João Inácio, que é o espírito, né, com o qual o Robson Pinheiro faz a conexão para psicografar os livros. E existem histórias belíssimas, né, através da figura dos pretos velhos. Seres que são profundamente conhecedoras da manipulação de energias, curadores natos,
Trabalho muito as questões de cura emocional, mental, espiritual. Eu já falei várias vezes, o abraço de um preto velho tem um poder de cura que foge a qualquer tipo de explicação. Essa questão da aparência, né, desse preto velho ter sido solicitado que se retirasse da casa espírita, porque não era o lugar dele. Como é que uma casa, né? Gente, veja, eu não estou falando do espiritismo, eu estou falando das casas, ok? Muitas vezes a gente julga a filosofia ou a religião, mas a gente se esquece que quem a faz são os homens. Então, assim, como é que um lugar que diz prezar pelo esclarecimento espiritual, né, não aceita, vamos dizer, a manifestação de uma entidade só porque ela não condiz, vamos dizer, com a filosofia ou, né, agora é com a filosofia que ela segue. Como é que uma casa segrega? Eu já contei aqui para vocês da questão das ninas, né? De uma casa que eu fui, embora fosse uma casa de umbanda. E todas as casas, sejam de umbanda, candomblé, centro, igreja, que não aceitavam receber pessoas porque não estavam ninadas, sem comentários. Lamentável, lamentável, lamentável a postura de um dirigente dessa casa. Como qualquer tipo de segregação, né, gente? Mas vamos lá. Quando a gente olha para esse texto, a gente sou eu, no caso, eu fico pensando, veja, se existe esse preconceito com relação à figura humana, imagine com um galáctico. Ah, porque, nossa, por que eles não, por que eles não se manifestam? Por que eles não aparecem? Ah, está na hora deles aparecerem. E se eles aparecessem? A humanidade de fato estaria pronta? Ou a grande maioria dela? Ou a minoria, não sei. É tanto preconceito, as pessoas julgam tanto pela capa, preferem tanto a embalagem, dispensam tanto o conteúdo e depois reclamam. O que esse texto também ajuda a reforçar? Uma mensagem que eu sempre tenho falado: esqueçam os créditos. O que vale é a mensagem. Então, assim, as pessoas estão tão preocupadas com nome, sobrenome, renome, assinatura e se esquecem do principal. Depois ficam batendo pino, porque muitas mensagens que vêm assinadas, né, por nomes ou por nomes de prestígio estão carregadas de mensagens do capiroto. Aí depois fica, nossa, mas eu vi tal em tal lugar que aconteceu isso. Nossa, mas o que você acha? Eu não acho nada. Eu sinto o meu coração. O meu coração não ressoa com absolutamente nada que cause medo, pânico, dúvida. Eu nem assisto, eu nem leio, eu nem ouço, eu nem perco o meu precioso tempo e a minha valiosíssima energia. Se eu recebo uma mensagem de um ser que eu confio dizendo a luz não opera pelo medo, como é que eu vou perder meu tempo vendo coisas que vão me dar medo? As divisões. Nós sabemos quem plantou as divisões, né? Aquela velha turminha. Mas, lamentavelmente, nós alimentamos ainda, sob muitos aspectos. Ainda esses dias, eu estava comentando sobre essa questão, né? Despertos versus não despertos. Isso também é uma divisão. Ah, mas porque agora, não, porque aquele ali não está desperto, então eu também não quero mais saber de ninguém. Isso é divisão, gente. É mais uma. Lembrem-se, o que vai levar as pessoas para a quinta dimensão não é o conhecimento, é a vibração. Não adianta a gente ficar alimentando discórdia, conflito, porque o amiguinho ali não pensa como eu. Eu também não penso como ele. Não é possível que não haja um ponto
em comum, não é possível que numa relação de amigos ou de familiares que sempre foi muito próxima, tudo se perdeu. Existem casos e casos, é claro. Existe gente que a gente não tem que conviver, mesmo que a gente não é obrigado a conviver com curva de rio. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente também não pode se isolar do mundo, porque a gente só quer falar de determinado assunto. Existem muitas coisas acontecendo, existem muitos assuntos a serem tratados, existe muito amor a ser compartilhado. Nós que recebemos essas informações, as recebemos por algum motivo. E foi para que a gente se trabalhasse. Eu, Márcia, precisava trabalhar a compaixão. Eu, Márcia, precisava trabalhar o amor. Eu, Márcia, precisava trabalhar o respeito, o perdão. Talvez as pessoas que eu, né? Nossa, ao meu redor não tem ninguém desperto. Talvez eles não precisem. Entender isso me colocou num outro patamar. Porque eu percebi que eu não era melhor do que ninguém, porque eu sabia de coisas que eles aparentemente não sabem. Eu precisava saber. Eles sabem que eu sei de muitas coisas. Ponto. Quando eles precisarem, eu estarei à disposição. Ponto. Ninguém precisa se impor para ninguém precisa brigar com ninguém, tá tudo certo. Chãozinho riscado, bonitinho, todo mundo respeita todo mundo e tá tudo bem. Então, minha gente, eu acredito que respeito sempre foi, será fundamental, em qualquer aspecto. Quando existem diferenças, ainda assim o respeito é possível. Nós temos muito ainda que trabalhar no sentido da nossa melhoria interna. Existem muitas caixinhas dentro das religiões, dentro do nosso entorno, que às vezes a gente não percebe. E muitas vezes a gente sai de uma para cair na outra. Por isso que a gente precisa estar tão atento e trabalhar muito o desapego. Desapego de uma série de questões, uma série de fatores. A gente precisa observar a mensagem que está sendo passada. Ela é importante. A gente precisa sentir a mensagem. É o coração que é a grande bússola que vai nos direcionar. Não importa a roupagem que ela está. Não importa quem traz a mensagem. Não importa quem assina a mensagem. Quando eu digo não importa, gente, perceba, não é desmerecendo o trabalho de ninguém. É no sentido de que o mais importante é a mensagem. Quem traz, né? Quem, vamos dizer, o autor da mensagem é importante, o canalizador é importante, mas não é mais importante do que a mensagem. E, lamentavelmente, um grande número de pessoas faz o contrário, põe a assinatura na frente de tudo. Filtro tem que ser utilizado e troque quantas vezes forem necessárias. É o exercício que a gente precisa realizar. Tudo aquilo que divide serve a quem? Tudo aquilo que traz medo serve a quem? Tudo aquilo que preocupa serve a quem? Tudo aquilo que nos desequilibra serve a quem? Nunca foi tão fácil identificar uma mensagem, se ela é da luz ou não. Nunca foi tão fácil identificar se uma pessoa está trabalhando para a luz ou não.
É óbvio que palavras qualquer um pode dizer, as ações também são importantes. É importante a que se observar as atitudes das pessoas. Mas hoje, gente, a coisa tá tão... é algo tão, assim, claro, que as pessoas já nem disfarçam mais, elas são o que elas são. E outra coisa, energia não se mente. Não dá para fingir energia. Você pode usar palavras para enganar, mas a tua energia não mente. Quantos de nós, né? Não sei se alguém aqui já experienciou isso, né? De ver cenas de pessoas que têm vergonha às vezes, têm vergonha dos pais, têm vergonha da mãe, têm vergonha do irmão, têm vergonha de um colega de trabalho que às vezes, né, tem uma origem mais simples e, vamos supor, não teve a oportunidade de estudar, tem vergonha, né, de estar na companhia de alguém. É mais ou menos o que aconteceu aí nesse centro, né? Julga. Na verdade, não é nem julgar, é condenar, né? Condena como se aquela criatura fosse inferior a ela. Eu acredito que todos nós, alguma vez na vida, já presenciamos algo semelhante, né? Isso é de uma besteira tão absurda, de uma ignorância no sentido da falta de conhecimento até das leis espirituais, tão sem tamanho. Mas aqueles que entendem isso, se algum dia, porventura, participaram de uma cena semelhante, hoje essas pessoas conseguem entender, né, que a pessoa não vale pelo que ela tem, não vale nem pela instrução dela, ela vale pelo que ela é, porque instrução qualquer um pode ter. Agora, o que se faz da instrução é o grande diferencial. Conhecimento é super importante. Sem utilidade, não vale nada. E nós cansamos de ver ao longo das nossas vidas pessoas sem instrução, sem semi-analfabetos ou analfabetos carregados de uma sabedoria que muitos acadêmicos, pós-graduados e doutorados não possuem. Mais uma vez, não estou desmerecendo em absoluto quem se dedica a estudos, quem, né, passa anos estudando e tudo mais, pesquisando, fantástico. Mas, mais uma vez, eu digo, o que vale é o conhecimento colocado em prática, principalmente os conhecimentos das leis da vida. Os conhecimentos que nos levam à melhoria interna. Os conhecimentos que nos ajudam a progredir. Aqueles que nos melhoram e que nos permitem melhorar o nosso entorno. Como ele disse, né? Quando a gente for, ninguém vai perguntar quantos diplomas nós tivemos, quantos cargos nós tivemos. Vão perguntar quanta luz a gente espalhou no mundo. E aí, entrando nessa questão, ninguém espalha a luz pelo mundo se não aprender a acender sua própria luz. Então, o que você faz para acender a sua luz? Você sabe que você é luz, para começar, para começo de conversa? Você tem essa noção do ser incrível que você é e do quanto você precisa cuidar de você para que você possa acender essa luz e espalhar para o mundo? Para que você possa espalhar o bem por onde quer que você vá? São duas linhas, vamos dizer assim, de frente. O autocuidado para poder cuidar dos outros. A gente nunca pode esquecer esse movimento. É o auto-amor para amar. É o auto-respeito para respeitar. É a autocompaixão para ser compassivo. É o auto-perdão para perdoar.
É isso que vão perguntar para a gente. O quanto nós cuidamos de nós e o quanto nós doamos para o mundo. A partir do momento que a gente tinha condições de doar, porque ninguém doa o que não tem. O plano espiritual voltando a falar do Robson Pinheiro. Ai, Jesus. Eu acho que é Tambores de Angola ou é Aruanda o nome do livro, eu não lembro. Eu acho que eu já comentei com vocês também. Num dado momento do livro, eles, caboclos, se eu não me engano, Exus e o Preto Velho são chamados a participar de um resgate de um ser que está num dos laboratórios, né? E aqui no Brasil, não lembro se é no Rio ou se é em Minas, encravado numa montanha, e após o resgate dessa criatura que já estava num estado deplorável, não sei se ele já, acho que ele não tinha chegado ainda ao nível de um ovoide, que é quando o espírito já não tem mais consciência de si, é completamente dominado por essas forças trevosas. Eu sei que esse ser é resgatado, acho que ele não tinha chegado ainda não, ao estado de ovoide. Ele é resgatado e existe um trabalho no plano espiritual em conjunto entre essas entidades que eu disse, caboclos, exus, pretos velhos e trabalhadores de uma casa espírita, no plano espiritual em conjunto. Essa parte do livro é belíssima. E aí mostra um trabalho de apometria que é realizado numa casa universalista para esse resgate desse espírito. E depois do resgate, vamos dizer assim, de uma limpeza pesada inicialmente, só aí, a partir deste momento, esse espírito foi encaminhado para os trabalhos de esclarecimento ou doutrinação numa casa espírita. Então é uma baboseira o que a gente vê aqui, dessas divisões religiosas, porque essas egrégoras que se formam no plano espiritual trabalham em conjunto. Um dia a gente vai aprender a trabalhar em conjunto, até porque as religiões vão acabar. Acho que vai levar um bom tempo ainda, mas religião vai ser a conexão do homem com Deus, não é religare? Religare o quê? Eu nunca me senti desligada de Deus. Bom, pelo menos nessa encarnação, né? Pode ser que em algum momento, em outras vidas, mas eu acredito que aqueles que sempre estiveram no caminho do bem jamais se desligaram de Deus. Nós nos desligamos talvez da consciência de que nós somos deuses, mas hoje a gente já faz também esse caminho de retorno. Que a gente tire desse texto, eu acredito que vocês possam tirar até outras reflexões que talvez eu nem tenha abordado aqui, mas que a gente tire desse texto, extraia dele a importância de entender que somos todos, de fato, um, de que somos todos provenientes da mesma fonte que é Deus. Aparência não quer dizer nada. Quantos seres nós ainda vamos conhecer? Quem somos nós de verdade, se nós somos sementes estelares, provenientes de outras, né, de outros orbes? Qual será a nossa aparência real? Será que nós nos assustaríamos se nós tivéssemos a possibilidade de nos enxergarmos na nossa originalidade? Será que nós estaríamos prontos para isso? Estamos sendo chamados a desmistificar, ou não é desmistificar não, é desapegar mesmo. Estamos sendo chamados ao desapego, a desconstruir imagens mentais, crenças, bloqueios, preconceitos. Nós que estamos pesquisando há tanto tempo, buscando respostas há tanto tempo, que aceitamos com facilidade a questão de vidas além, né, da vida na Terra, em outros planetas, a gente precisa entender, sabe lá, Deus, são bilhões ou trilhões de raças que existem. Imagine a diversidade
de seres que existem, talvez com uma aparência, né, não tão confortável aos nossos olhos, mas seres profundamente amorosos que habitam esferas mais elevadas que as nossas. Um papel de presente bonito enche os olhos, mas o mais importante é o conteúdo. Não se julga um livro pela capa. A não ser aqueles, né? Um outro aspecto, né? Essa questão do julgamento. As pessoas perdem a oportunidade de viver e realizar coisas incríveis por conta disso. Tem gente que deixa de viver muitas vezes um relacionamento legal porque aquela pessoa, talvez até tenha tocado o coração dele, não tem a aparência que ele quer. Porque tem gente que só gosta de corpo, de bunda, de peito, de bíceps. Por isso que tantas relações hoje são vazias, porque as pessoas se ligam no corpo. O corpo envelhece. Conteúdo permanece e melhora. Relações até de amizade, né, familiares também se perdem pelos mesmos motivos. Porque são relações de interesse, são relações sem conteúdo, sem verdade, relações de aparência, se dá mais valor à aparência do que ao conteúdo. Então, assim, esse texto faz a gente pensar em muitos aspectos, refletir em muitos deles. Nós vivemos a era de Aquário, nada mais ficará oculto. E outra coisa, as relações serão por compatibilidade. Aquilo que não ressoar na mesma vibração não vai permanecer. Nem adianta insistir. Que a gente abra os olhos do coração para as verdades e para o entendimento de que a aparência é legal, uma aparência bonita? É, mas não é tudo. Tem muita gente de aparência bonita que não vale um vintém. Então não quer dizer muita coisa. E o que é bonito? O que é bonito para um pode não ser para outro, isso é muito relativo. A gente já caminhou muito, continuamos caminhando e temos ainda muito que caminhar. E eu acredito que um dos grandes objetivos é justamente esse. Entender que o mais importante de fato é a essência e não a roupagem. Tá bom, minha gente? Porque esse texto do Vitor Hugo, ó, Hugo Lapa, tem Hugo. Hugo Lapa, essa página é a Mensagem Espírita, mensagemespírita.com.br, mas eu deixo aqui o link para vocês na descrição, tá bom, minha gente? Pessoal, deixa eu só fazer uma correção. Eu li ontem o texto do Vital e teve um dado momento que eu falei que a tratamento de cura quântica da Dinara ia do dia 8 a 21 de julho. Na verdade, depois eu acho que até falei certinho, mas só para deixar claro. O tratamento é do dia 8 a 28 de julho. Tá bom, pessoal? E hoje, quinta-feira, o Francisco Diniz, às 19h30, realiza aquele trabalho de terapia interdimensional, uma sessão de terapia interdimensional coletiva com, né, a possibilidade de trabalharmos as nossas questões, as questões familiares e também de emanação de energia incrível para o planeta. Eu vou deixar aqui na descrição mais uma vez o contato do Francisco Diniz, que responde para vocês para maiores informações, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e amanhã eu volto com outro conteúdo.